Olá, queridos, graça e paz. Essa é uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para um encontro com o Senhor, também para poder ministrar uma palavra de salvação, libertação, cura, fé e esperança para a sua vida. Com muita alegria, nós estamos por aqui. Tivemos uma intercorrência aqui com relação ao sistema de transmissão, porque estamos procurando nos readaptar e sanar alguns possíveis problemas. Daí o nosso atraso no horário costumeiro, que é às 19h30. Mas você é muito bem-vindo a este encontro. Você pode nos dar o retorno para nos informar como estamos chegando aí na sua casa, onde você estiver, como está a imagem, né? O áudio. Estamos por aqui tentando fazer o melhor para que a mensagem do Senhor chegue longe e chegue bem a você aí também. Boa noite, Kátia Constant e Daniel Constant. Muito bom saber que vocês estão por aqui. À medida que vocês forem chegando, pode ir marcando a sua presença por aqui. É muito bom. Obrigado, Kátia Constant, pelo retorno. Tá tudo ok lá para a irmã Kátia, irmão Daniel. Estamos com saudade de vocês. Muito bom poder estarmos por aqui. Você pode ir preparando aí desde já. Como anunciado hoje pela manhã, nós vamos ter, ao final dessa palavra, o momento de celebração da Santa Ceia do Senhor. Fizemos pela manhã e vamos fazer também hoje, aqui, também via online, ok? Prepare aí os elementos da ceia. Aqui, ó, o meu está preparado aqui, ó, direitinho aqui, ó. Então prepare aí, ó. Nós vamos estar, ao final, participando deste momento muito importante na caminhada, na vida da igreja. Irmã Olga Bonfim, graça e paz, Deus abençoe. Vera Nácia e Marcelo Franco. Irmã Olga, que tudo vá bem com a irmã aí, com família, com todos. Que a paz do Senhor esteja na sua casa, de igual modo na casa da irmã Vera. Um abraço a todos. Irmão Marcelo Franco. Irmã Magali, que bom tê-la por aqui. Boa noite. Muito bom podermos estarmos juntos. Hoje, como já me referi, houve um atraso porque estamos mudando algumas coisas aqui internamente. Estamos aqui com o nosso suporte, né, para que evite as quedas do sistema que tem acontecido em outras ocasiões. Estamos vendo tudo, pesquisando para ver o que é e melhorando. Não sabemos o que é ainda, mas já estamos eliminando possibilidades. Então é bom que você também esteja orando, mas logo, logo vai ficar tudo 100%. Mas a igreja não para, não vai ser internet, energia, nada. A igreja continua. Amém, queridos? Irmã Andressa Nogueira, irmão Alain, um abraço aí a vocês, a essa família também, as meninas, tudo esteja muito bom, muito bem aí com vocês, ok? É bom poder estarmos por aqui. Vamos relevando aí o atraso. Também amanhã é um feriado, né? Então nós podemos suportar um pouquinho este atraso, ok? Nós vamos daqui a algum minutinho ver o toque do chofar para orarmos e começar o nosso culto com a ministração da palavra do Senhor. Lembrando sempre a você que hoje domingo, nós nos reunimos às 8h30 da manhã, é liberado o vídeo do Ministério da Infância, papai e mamãe, vamos colocar a turminha pequenininha aí participando. 9h30 da manhã é o encontro presencial da escolinha das crianças, também é o encontro presencial da Escola Bíblica Dominical, depois segue-se o culto, como foi hoje, e às 17h30 libera-se o filme
do cultinho infantil. E agora seria às 19h30, mas houve esse atraso, como já explicado. Nós aqui estamos no culto ao Senhor. Terça-feira, 20 horas, clínica pastoral, e também às quintas-feiras, culto ao Senhor. Já estamos no mês de novembro, é o primeiro dia de novembro, é o primeiro domingo de novembro. A palavra-chave de novembro é altar, e o tema do mês de novembro é até aos confins da terra mais adorador. O mês de novembro é o mês da música, é o mês da adoração. O verso do mês é: tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor vestido de trajes santos. Esse é o verso do mês. Esse mês vamos ter uma ênfase também muito forte na adoração. No sábado, ontem, foi o dia da Reforma Protestante, quando se comemora a Reforma Protestante, e nós hoje tivemos um momento na igreja que lembramos a Reforma Protestante, e o culto de hoje, a palavra de hoje, também envolverá esse evento tão importante, a Reforma Protestante, quando a igreja cristã deu uma guinada e surgiu o grupo que é denominado hoje o grupo dos protestantes, os evangélicos, né? E depois foram divididos em várias denominações, mas a base da reforma é um ponto de identidade que une todos os evangélicos. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco e tirar também lições para as nossas vidas, ok? Você que chegou mais tarde um pouquinho, prepare aí os elementos da ceia, que nós vamos ter a ceia no final da palavra. Obrigado, irmã Vera, pelo retorno. Vídeo e áudio perfeitos. Graças a Deus. Deus é bom. Ok? Vamos então ouvir o toque do chofar para logo a seguir podermos estar orando ao Senhor e assim começarmos então a meditar na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Aí onde você estiver, bem-vindo seja Espírito Santo de Deus a esse nosso encontro. Que o próprio Espírito do Senhor esteja na condução, na direção de nossas vidas. Amém. Sem Ele nós não podemos caminhar. O Espírito Santo é quem nos dirige, nos assiste, como diz a palavra do Senhor. Vamos falar com Deus? Amado, querido Pai, com alegria estamos aqui na presença do Senhor. Pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados. Louvamos ao Senhor, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar. E estamos aqui a celebrar a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Cremos no poder do sangue de Jesus, que nos livra de todo mal e nos lava de todo pecado. Agradecemos ao Senhor por Jesus Cristo, pela salvação. Agradecemos ao Senhor pela família.
ó Deus, pela igreja. Agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor é, pelo teu cuidado para conosco, para com os nossos. Obrigado, Senhor. E entramos na presença do Senhor, erguendo este altar de gratidão ao Senhor, clamando que o Senhor aceite este tributo, esta oferta de gratidão e de louvor. Pai de amor, venha nos abençoar no decorrer deste culto, que o teu Espírito Santo vá à frente, que, ó Deus, o propósito desse culto seja alcançado, que pessoas sejam tocadas, que vidas sejam salvas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa que está sintonizada conosco, ou aquelas que ainda em outra ocasião irá estar sintonizada com este canal. Que o Senhor, Pai, toque nos corações, que haja salvação de pessoas e edificação de vidas. Abençoa, Pai, a nossa nação, a nossa pátria, cada família da nação brasileira. Abençoa, Pai bendito, as autoridades estabelecidas na nossa nação. Que o Senhor dê paz, a tua bendita e santa paz, a verdadeira paz do Senhor a esta nação. Que todo espírito de dissensão, de discórdia, seja removido da nossa nação. E que o Senhor abençoe, Pai, cada autoridade, cada uma delas, para que cumpram o seu dever, o seu papel, conforme apraz ao Senhor. Ó Deus de amor, abençoa aqueles que estão enfermos, trazendo cura. Ó Deus, em nome de Jesus, visita as famílias, trazendo cura do físico, cura da alma. Ó Deus, trazendo cura das emoções e trazendo salvação. Pai de amor, fica conosco. Vá à nossa frente. Fala aos nossos corações. Visita-nos, nós que aqui estamos a ministrar de forma especial, e aqueles que estão também participando deste culto, onde estiverem. Que a santa e maravilhosa paz do Senhor esteja agora em cada coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, não é verdade? Deus é muito bom. Pastor Alexandra, Diácono Alberto e família querida, Deus abençoe. Que bom ver vocês por aqui. Márcia Cristina, boa noite. Deus te abençoe, você e sua casa. Muito bom também ver você por aqui. Se eu não consigo visualizar outras pessoas, consigo mais algumas pessoas. Irmã Lilian Rose, Paz, irmão Francelino Paz e toda essa companhia, esse time bonito. Deus abençoe vocês aí. Bispa Nélia, que Deus abençoe a sua vida, irmã Bispa Nélia, que tudo possa estar indo bem com você. Claudeni Batista, que bom ter você conosco, Claudeni. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que a boa e bendita paz do Senhor esteja com todos que estão unidos nesse momento de culto ao Senhor. Amém? Muito bem, queridos, nós começamos já na quinta-feira uma nova série que fala sobre as parábolas do reino. Lucy Ellen e pastor Alain e família, Deus abençoe vocês. Que bom também. Não estava vendo vocês por aqui, né? Chegou atrasado, né? Muito bem, Deus abençoe vocês aí. Então, começamos na quinta-feira, uma nova série de palavras que são parábolas do reino, uma nova série de mensagens. Então será uma série de ensinos que revelam o reino dos céus e trazem mensagem de apelo a uma vida frutífera, prudente e vigilante para o fim dos tempos. Começamos na quinta-feira e vamos continuar na próxima quinta. Hoje, então, nós pela manhã demos uma breve palavra sobre a Reforma Protestante e vamos hoje também compartilhar um pouco sobre a Reforma Protestante. É a mensagem de hoje. Porque a Reforma Protestante foi um movimento que aconteceu ali no ano de 1500
17, no seio da Igreja Católica. E dali, então, originou-se as denominações, outras denominações, e a maioria evangélicas, como as que hoje a maioria que nós conhecemos. E é bom para nós sabermos a nossa origem. Mais importante saber os fundamentos, as razões por que o grupo que esse movimento alcançou a igreja cristã de então, que era a Igreja Católica, e esses valores, esses pilares que moveram aquela saída desse grupo, que estão conosco até hoje. É importante sabermos isso. As pessoas às vezes falam assim: eu sou evangélico. De qual denominação? Batista, ou presbiteriano, outra, ou assembleano, outra. Mas assim, só isso, é mais do que isso, né? Esses nomes dessas denominações vieram depois, e só para rotular os grupos, mas na verdade temos que olhar para a essência, para realmente quais são os fundamentos da nossa caminhada com Deus. Então, com esse propósito, nós vamos estar hoje compartilhando um pouco sobre este assunto, né? E quero compartilhar com você, então, sobre o seguinte tema: um Senhor com um prumo na mão. Um Senhor com um prumo na mão. Essa mensagem é ministrada em alusão à celebração do Dia da Reforma, que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Então, vou compartilhar com você um pouquinho dessa história. Você também que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que ainda não se considera um evangélico, que você possa conhecer um pouco dessa história e também dos princípios, né, bíblicos que moveram essa história, que faz parte da caminhada daqueles que aceitam Jesus como o único Senhor e Salvador, e daqueles que aceitam Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Nossa palavra não tem um fundo, uma base somente de relatar a história, não. Quero compartilhar com você uma mensagem importante para a nossa vida com o Senhor, e também para aqueles que ainda não fizeram essa decisão, que possam entender, não é? E assim tomar uma decisão recebendo Jesus como Senhor e Salvador. O que foi a Reforma Protestante, não é? Porque os evangélicos são chamados de protestantes, né? Já se passaram 503 anos em que foi dada uma virada, podemos dizer assim, na história do cristianismo, para um retorno à sua posição, ao seu status inicial. Porque a igreja vinha caminhando, e com o caminhar dos tempos, com o passar dos tempos, ela foi se separando daqueles princípios básicos, princípios importantes da mensagem que Cristo deixou do Evangelho. Então, a igreja cristã, chamada católica, na Idade Média, havia já se desviado daquele caminho inicial, né, percorrido pela igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja havia se transformado num negócio cujos produtos eram vendidos. Você vai ver isso hoje também, e serve para nos avisar, nos alertar, né? A igreja havia então se desviado e vendia produtos, eram as bênçãos espirituais que eram oferecidas em razão de ofertas, inclusive a salvação. Bênçãos esta que Deus de fato já havia oferecido em Cristo gratuitamente para nós, mas com um preço caro pago na cruz do Calvário pelo derramamento do sangue de Jesus, né? Mas para quem deseja aceitar, a bênção da salvação, ela é gratuita. O perdão, por exemplo, ele era concedido, né, aos corações, com a igreja da Idade Média, né? Corações ávidos, carentes pela paz, né?
Mas eles então pagavam o preço cobrado, né, no afã de conseguir a felicidade eterna. Então, em 31 de outubro de 1517, surgiu, né, eclodiu, porque o movimento já vinha se formando no seio da igreja. Surgiu, então, o que nós chamamos hoje de reforma protestante, quando Martim Lutero ele protestou contra a igreja que ele fazia parte, ele era membro, era líder da igreja, e ele então afixou à porta da igreja da cidade alemã as suas 95 teses, né? 95 ideias, 95 questões. E esse era um costume da época, a pessoa que não queria discutir com a comunidade, eles então pegavam as teses, as ideias e afixavam num lugar público para conversar, para discutir. As teses de Lutero não eram um panfleto para poder fazer campanha contra. Lutero não queria separar-se da igreja. Ele amava a igreja, ele queria estar junto com a igreja, mas ele chegou a um ponto que ele teve que escolher entre o status da igreja de então e a palavra de Deus. Então essas 95 teses eram 95 ideias ou proposições para serem debatidas, como falei. E o que havia, os temas recorrentes, predominantes nessas teses, era sobre salvação, era pela fé somente, não pelas obras, né? Sem a ajuda de qualquer obra praticada pelos cristãos. E esse era um ponto sensível da igreja, que oferecia perdão, salvação, mediante ofertas. Então, nós hoje podemos observar uma tendência no mundo de hoje também, no meio de alguns grupos dito evangélicos. Além de Lutero, né, houveram grandes homens reformadores, né, que foram muito importantes nesse movimento. João Calvino, Felipe Melanchthon, Theodore Beze, Ulrich Zwingli, Martin Bucer, Menno Simons e tantos outros. Você depois pode procurar em sites sérios uma referência bem mais ampliada sobre a reforma protestante. É bom voltar sempre a esses fatos, registros históricos que nos ajudam na nossa fé, na nossa caminhada com Deus, fortalece a nossa vida com o Senhor. E as proposições teológicas, em síntese, né, que foram pilares da reforma, foram juntadas em 5 solas. 5 solas, frases latinas, que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada protestante e a teologia católica romana. 5 solas, você vai entender, presta atenção. Sola vem do latim, que significa somente, apenas na língua portuguesa. E as 5 solas são sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, solo deo gloria. 5 solas, são os 5 pilares da reforma. Então, sola fide, somente a fé. Primeira, somente a fé. Então, é o princípio da fé, nada de obra, a fé. Sola scriptura, somente a escritura. Escritura é a única regra de fé e prática. A terceira, solus Christo, somente Cristo, né? A mediação entre Deus e os homens é só feita por Jesus Cristo. Sola gratia, somente a graça, não é? E soli de glória, somente a Deus a glória. Amém? Então, era isso que eram os 5 pilares, em síntese dessas 95 teses, mas eram as 5 ideias master, ideias maiores, que moveu esse movimento. Porque no seio da igreja, no caminho da igreja, só a graça não valia. Só a graça não valia. E este princípio, só a graça, ele afirma que o homem é justificado exclusivamente, esse princípio, perdão, só a fé, esse princípio ele justificava que o homem somente é salvo exclusivamente pela fé. Só a fé, né? Sem acréscimo de obras humanas, né? Somente a escritura
é a nossa regra de conduta e fé. Por isso que nós declaramos, no nosso caso, que a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé. Podia falar um pouco sobre a Bíblia nesse tempo que está sendo tanto solapada, mas fica para outra ocasião, que eu tenho uma palavra sobre os rumores que estão andando hoje a respeito da Bíblia, de reescrever a Bíblia, reinterpretar a Bíblia, fica para outra ocasião. Mas quero reafirmar aqui a nossa convicção de que a Escritura, a Bíblia Sagrada, é a nossa única regra de conduta e fé. Somente Cristo é que a mediação entre Deus e o homem é feita somente por Jesus Cristo. É o único capaz de ser o mediador. Ele é o nosso Salvador. Você que está assistindo, talvez tenha um entendimento diferente, mas as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, até a Bíblia Sagrada usada pela Igreja Católica, declara lá que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, né? E somente a graça especial é salvadora. Por meio dela o homem é salvo. Não é, eu não vou fazer obra para ser salvo. Pelo contrário, eu faço boas obras porque sou salvo. É diferente, né? Vou fazer boa obra que eu vou ser salvo. Não. O salvo, naturalmente, ele faz boas obras. Amém? E somente a Deus a glória, né? O homem foi criado para a glória de Deus. E tudo que o homem fizer, tudo que nós fizermos, deve se destinar a glorificar o nome do nosso Deus. Então, queridos, nós vamos observar que desse movimento, então nós temos essa herança, nós somos herdeiros dessas convicções, que não é obra de homem, de Martim Lutero. Eles foram usados pelo Senhor para fazer essa mudança, né? Essa inflexão na caminhada. Então, Martim Lutero, ele era um monge, ele ensinava a Bíblia, mas ele foi impactado com a salvação, que falava sobre a fé, que está lá em Abacuque, né? O justo viverá pela sua fé. E ele ensinando nas escolas teológicas católicas, transmitindo a fé, ele foi impactado com essa palavra. Então, além da letra, o Espírito Santo falou o seu coração e isso o moveu grandemente. Então, no dia de Todos os Santos, né, 31 de outubro, né, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e nesse dia recebia muitos fiéis naquela cidade. Ele então aproveitou esse momento para fixar à porta da igreja de Todos os Santos a sua 95 tese. Tinha dia para todos os santos, mas tinha um dia que era para todos os santos, até os santos desconhecidos. Você veja o estado que estava a Igreja Católica. Iniciou-se então esse movimento, que foi considerado como um protesto, né, da Reforma Protestante, né, que era exatamente uma discordância a respeito desses 5 pilares da fé cristã. Então, nós hoje somos herdeiros da Reforma, como o pastor Exaltino Gomes Coelho, que já está na presença do Pai, declarou em um dos seus escritos: somos herdeiros da Reforma. Cabe-nos hoje lutar pela pureza da sã doutrina estabelecida por Jesus Cristo, né? Registrada na sua palavra. Que Deus então nos abençoe para que possamos avançar como agora herdeiros da reforma, nessa última reforma da igreja. Nós somos os reformadores deste tempo. Agora, olhando para esses registros históricos, né, nós vamos ver o quê? Né? E nós vamos ver que dentro de uma perspectiva espiritual, é isso que eu quero chamar para você, a sua atenção, nós vamos ver que esse mover na história de Deus através de homens imperfeitos como nós, Lutero não foi perfeito, não, engano, mas ele foi usado pelo Senhor. Então vamos ver que com este mover na história, dentro dessa perspectiva bíblica e espiritual, vamos ver o quê? Um Senhor
com um prumo na mão. Prumo, aquele instrumento que o pedreiro usa e põe na parede para ver se ela está inclinada ou se está certinha. E lá em Amós capítulo 7, 7 e 8, nós encontramos o profeta falando o seguinte: mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre o muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Nunca mais passarei por eles. Então Deus estava falando ao profeta que ia pôr o prumo no meio do povo. E o prumo serve para quê? A parede está assim, e o prumo serve para acertar a parede, para mostrar o desnível da parede. Por que é importante o prumo? Para pôr a parede no nível, para que ela não caia. Então, o prumo serve para acertar, não é para derrubar a parede. E vemos que esse movimento da Reforma Protestante, podemos comparar isso, é Deus com o seu prumo na mão, né? Querendo acertar a igreja, a caminhada da igreja. Então, olhando para trás, o que aconteceu na Reforma Protestante está acontecendo hoje, né? Dentro de uma perspectiva muito bíblica e espiritual. É que o Senhor Deus continua com o seu prumo na mão. Não vamos pensar que alguém vai chegar e vai tentar mudar a Bíblia, mudar a maneira de caminhar da igreja, trazer um novo evangelho. Não. Então Deus levanta ali Amós, conforme nós lemos, né, num cenário onde havia males sociais, como há hoje, havia um culto padronizado. Deus não estava se conformando com aquele culto padronizado, aquele culto quadradinho, aquele culto engessado, né? Um culto que é religiosidade pura, né? Então Deus chama Amós: olha, estou com um prumo na mão. É um chamado que é o arrependimento, né? Chamado a um conserto. Então hoje o Senhor continua com este prumo na mão. Vemos o Senhor com o seu prumo na sua mão, revelando com precisão o que está fora do prumo. Agora você pergunta agora, mas assim, o que é esse prumo? É a palavra de Deus. Quando nós queremos saber alguma coisa sobre a nossa caminhada de fé, nós pegamos o quê? A palavra de Deus aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a palavra revelada. E para que não houvesse dúvida, aquilo que nós temos dificuldade de receber dessa palavra, de entender, o Espírito Santo de Deus nos ilumina, nos esclarece. Mas aqui está o prumo de Deus. E ele está com o seu prumo na mão. Ele está apontando para a sua palavra. Ele está apontando para os seus princípios, para os seus mandamentos. Daí levantou profetas, levantou apóstolos e tem levantado hoje pastores, mestres, profetas, evangelistas, né? Para chamar a atenção do povo para a palavra de Deus. Hoje vemos o Senhor com o prumo na mão, revelando então com precisão o que está fora do prumo. Então as pessoas se voltam contra a palavra, contra os princípios, e vai fazendo assim uma digressão, quando vai ver já está lá do outro lado. A palavra está aqui, ele já está lá do outro lado. Mas a palavra de Deus, ela é imutável, e as consequências vêm quando nós fugimos dessa palavra. E a palavra, esse prumo, ele revela que é a palavra de Deus com precisão, a retidão, para que não venhamos a cair. Se um muro, repito, estiver fora do prumo, a tendência de qualquer situação, qualquer intercorrência, ele vai cair ou cair sozinho, dependendo do desnível que ele possa se encontrar. Então, dentro do prumo de Deus, toda inclinação da vida para o mal é revelada. Foi o que aconteceu na Reforma Protestante. Naquele movimento, a igreja teve que sofrer ali um ajuste, e não foi possível o ajuste. Aquele grupo, então, se afastou para tentar seguir segundo o prumo, a palavra de Deus.
Então, dentro do prumo de Deus, a pessoa é chamada para viver a imagem e a semelhança de Deus, que assim fomos criados. Amém? Então, hoje é bom que pensamos assim: o Senhor Deus, ele tem um prumo na mão. A igreja que foi fundada em Pentecostes, ali, nós vemos já o Senhor com um prumo na mão. A igreja enfrentou perseguições. A igreja enfrentou a perseguição do Império Romano. A igreja enfrentou perseguições de imperadores malvados, perversos. Aparentemente, a igreja se viu destruída, não. Havia o Senhor da igreja com um prumo na mão. E porque uma parte dessa igreja foi fiel, a igreja hoje cumpre o propósito para o qual ela foi estabelecida ali em Pentecostes. A igreja cresceu, expandiu, e nós estamos vendo o quê? O Senhor Deus com um prumo na mão. E a igreja, ou parte da igreja, ela pode ter se desviado, ela pode ter pecado, como ela tem visto isso no decorrer da história, mas ainda assim, o Senhor continua com um prumo na mão. A igreja chegou em 1517 e ali estava o Senhor com um prumo na mão. Vemos hoje o Senhor com um prumo na mão no nosso caminhar, na igreja de hoje. E você que é membro da igreja de Cristo, você que está ligado a Cristo, você que é parte da igreja de Cristo, é membro desse corpo, nós precisamos estar atentos, alertas para entender que em Deus não há variação alguma. E Ele tem na sua mão um prumo. E esse prumo não tem uma validade, ele não perde a validade. E hoje Deus requer de nós, requer de você, requer da minha vida, requer de todos que desejem ter comunhão com Ele. Ele requer que sejamos obedientes à sua santa e bendita palavra. Amém? Você está vendo os rumores por aí, gente falando sobre a Bíblia, tem que ser reescrita, reinterpretada, já tem grupo fazendo Bíblias para si. Nós vamos falar sobre isso, não agora, em outro momento, mas isso aí é uma parte da demonstração de que alguma coisa está fora do prumo. É sinal, evidência. Cabe-nos olhar para a palavra de Deus. Não adianta eu ficar dizendo para você aqui, eu penso isso, penso aquilo. Não, nós temos que olhar para a palavra de Deus e dizer assim, o prumo da palavra de Deus, para a igreja estar aqui certinha. O prumo é a palavra de Deus, então não vale o que eu estou pensando. Outra coisa para concluir, queridos, as mudanças sociais não vão determinar a mudança na palavra de Deus, não. É isso que nós estamos vendo. É o que muda na sociedade, nós queremos que a Bíblia se adapte ao que está na sociedade. É pelo contrário. O homem, cada um individualmente, e a sociedade, o homem coletivamente, nós temos que nos adequar, nos adaptar, receber, obedecer o que está na santa e bendita palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que você que é um crente em Jesus Cristo, você possa estar sempre lembrando que o Senhor está com um prumo na mão. Mas, acima de tudo, que você e eu, nós somos herdeiros da Reforma Protestante, daquele movimento sadio, que se apegou à palavra e que defendeu aqueles 5 princípios, que são os princípios que nós também cremos e hoje proclamamos e hoje defendemos. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida e vamos estar juntos. Nós estamos juntos realizando a última reforma da igreja, para que o Senhor venha e a encontre, como Paulo disse, sem mácula, sem ruga, porque essa igreja é a igreja que o Senhor vai levar. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Depois você pode ver um pouco mais sobre a história da reforma e a história desse movimento, que é muito importante para orientar a nossa caminhada nos dias de hoje.
Vamos nos preparar então para a celebração da ceia do Senhor. Você já está tudo pronto aí na sua casa para esse momento? Vamos nos preparar para esse momento de comunhão aí onde você está, talvez com suas crianças, se você tiver, oriente as suas crianças agora, compartilhe aí com eles, aproveite essa oportunidade para esclarecê-los, para mais uma vez ensiná-los sobre o que vem a ser a ceia do Senhor. A ceia ela é composta do pão, que representa e simboliza o corpo de Cristo, os elementos da ceia, e a ceia ela também é composta do cálice, que é o suco de uva, né, que representa e simboliza o sangue de Jesus. E Jesus pediu que nós fizéssemos isso em memória dele, lembrando dele, celebrando-o como nosso Senhor e Salvador. E nós vamos então fazer isso. E quando participamos da ceia, nós estamos reafirmando a nossa fé na graça salvadora manifestada em Cristo na cruz. Estamos reafirmando a nossa comunhão entre nós, que é a chamada comunhão dos salvos, não é? Então, a ceia tem este significado, este propósito. Amém? Vamos participar da ceia. Se você ainda tem um minutinho para preparar na sua casa os elementos da ceia, para que nós possamos estar participando dela. Queremos, antes de participar da ceia, saudar aqui a Lilian Fagundes. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que alegria tê-la aqui conosco, né? Muito bom ter vocês aqui. Já está tudo prontinho aí? Então eu vou orar e depois vamos participar da ceia. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez consagrar ao Senhor esse cálice, esse pão. Foi estabelecido por Jesus para que pudéssemos celebrar o grande feito na cruz do Calvário e podemos assim lembrar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esses elementos que aqui estão e onde eles estão nas casas, eles agora passam a pertencer ao sagrado, porque serve ao culto ao Senhor, e que eles cumpram o propósito para os quais eles foram estabelecidos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Pega aí o seu pão e declare assim comigo. Querido Pai, com muita alegria e gratidão, eu participo deste pão, que simboliza e representa o corpo de Jesus, que foi morto na cruz, no meu lugar. Com muita alegria, eu participo deste pão. Participemos. Glória a Deus. Aleluia. Pega agora o seu cálice. Costumamos sempre dizer que você que está com esse cálice na mão, assim como eu estou aqui, você está como aquele que foi um vencedor, está com um troféu na mão. Porque a palavra de Deus diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque na cruz do Calvário Jesus nos deu a vitória. Esse troféu ninguém tira da sua mão. Porque foi lhe dado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. E esse cálice na sua mão é um testemunho para o mundo inteiro. O mundo espiritual todo olha para esse cálice que representa o sangue de Cristo e treme. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, querido Pai, com muita gratidão e alegria, eu participo deste cálice, que simboliza e representa o sangue de Jesus, derramado na cruz no meu lugar. Eu creio que há poder no sangue de Jesus. Amém. Participemos, queridos.
Aleluia! Glorifica o Senhor, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela tão grande salvação que o Senhor nos deu através de Cristo Jesus. Amém. Vamos falar com Deus? Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, porque ela é a verdade, ela é a nossa regra de conduta e fé, ela é o pensamento do Senhor que nos foi revelado. Obrigado, Santo Deus, porque essa palavra é viva e ela tem esse poder sobrenatural de tocar os nossos corações. Ó Deus, obrigado por aqueles homens do passado, desde Pentecostes, que têm trabalhado pela pureza da Tua palavra. Obrigado pelo movimento da reforma, na parte que foram tão corretos e que, ó Deus, cumpriram esse propósito de chamar pelo menos parte do Teu povo a que voltassem para os fundamentos seguros e corretos da Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada filho Teu, cada filha que hoje é parte do corpo de Cristo. Que o Senhor abençoe a Tua igreja hoje. Que possamos estar, de fato, Pai, envolvidos com uma última reforma. Isto é, defendendo a sã doutrina, defendendo a Tua palavra, anunciando ao mundo que só Jesus Cristo salva e que a salvação é pela graça, mediante a fé. Ó Deus, ajuda-nos que nenhum outro evangelho venha tentar, ó Deus, denegrir a pureza do evangelho que o Teu Espírito revelou aos homens do passado e que hoje servem de guia, de lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Abençoa cada pessoa que está participando deste vídeo. Abençoa esse coração que agora é aberto, se abre para Jesus. Que Jesus entre nesse coração e a luz do céu ilumine esta vida e que haja salvação nesta vida e nesta casa. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão conosco. Que o Senhor fortifique a nossa fé, que o Senhor nos anime também de igual modo que o Senhor nos ilumine. Dá-nos, Pai, um restante de semana muito abençoado, uma semana muito abençoada e um restante de noite muito abençoado também. Obrigado pelo mês de outubro, pela Tua graça, pelo Teu amor. E consagramos ao Senhor o mês de novembro. Cremos que será um mês quando vamos estar de fato, intensamente, no altar do Senhor. Que seja um tempo muito abençoado. Que o Senhor possa inundar cada família, cada coração que nos assiste, da alegria do Senhor, que é a nossa força. Oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, Deus é bom. Foi muito bom poder estar com vocês aqui. Itamar Batista de Souza, que bom vê-lo aqui. Rony também já está em sintonia, que é o nosso suporte. Estava aqui num grande trabalho aqui nos ajudando, né? Deus abençoe a sua vida, Rony Márcio. Que bom poder contar com sua ajuda, sua parte técnica. Regina Lira, glória a Deus, Deus abençoe a sua casa e a sua vida, todos que estão conosco. Obrigado por ter estado conosco, pela paciência em função do atraso, mas foi tudo para Deus, né? Deus é bom, Ele merece muito, muito além do que isso que nós possamos achar que estamos fazendo para Ele. O máximo que viermos a fazer para Ele sempre será muito pouco diante da grande salvação que Ele nos deu. Louve ao Senhor nesse finalzinho aí, registra aí a gratidão a Deus, glorifica o Senhor, né? Que tenha um tempo muito abençoado. Olha, tem um tempo aí à nossa frente muito abençoado, pode estar certo disso. Declaro a bênção do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família e prepare-se, porque não fica olhando a nuvem escura que está aí. Olhe para a luz
que vem de Deus. Não fica olhando para as notícias, para as más notícias, mas prepare o seu coração, crie, que o Espírito Santo crie no seu coração uma expectativa grande para uma intervenção maravilhosa de Deus na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na nossa igreja e na nação brasileira também, ok? Fiquem todos na paz do Senhor. Deus é bom, glorifica a Ele sempre, em todo o tempo. Nesse mês de novembro, que é o mês da adoração, crie aí na sua casa um ambiente propício à adoração. Fiquem todos na santa e bendita paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, às 20 horas, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço a todos, um abraço aqui, meu e da Lígia, a todos que estão conosco. Até a próxima.